Olá, boa tarde. Meu nome é Mariana Abelha. Eu sou aluna do segundo ano do Colégio de Aplicação Capcolune, na UFV. A minha orientadora é a Valdênia Carvalho e Almeida, e esse é um estudo bibliográfico para identificar as habilidades do século XXI no contexto da educação. A comunidade global atual tem sido caracterizada por várias mudanças rápidas proporcionadas pela inteligência artificial, pelos problemas naturais que estão ocorrendo, né? Pelas mudanças dos modelos de trabalho, como por exemplo agora tem o home office. Em meio a todo esse contexto de mudanças, surgiram as 21st Century Skills, em português, habilidades do século XXI. No entanto, há uma falta de consenso sobre quais são essas habilidades, o que são essas habilidades, e é isso que esse estudo vai trabalhar. Então, para descobrir o que são as habilidades do século XXI e quais são elas, foi feita uma pesquisa bibliográfica envolvendo leitura, análise, síntese de informações em algumas fontes que envolvem o tema habilidades para o século XXI. Então, começou com um levantamento, uma busca sistemática das fontes de informação relevantes, depois uma seleção, a escolha das fontes, que não foram usadas todas, análise, que foi a leitura crítica e interpretação dessas fontes, e por último a síntese, que foi a organização de todas as informações juntamente com a análise crítica. Durante a pesquisa bibliográfica, foram levantadas algumas questões, como por exemplo, o que são as habilidades do século XXI e quais são elas? Qual a relação das skills com a saúde mental dos estudantes? Como o desenvolvimento das habilidades impactam o meio ambiente? Como as habilidades se encaixam no contexto nacional? A primeira pergunta é o que são as habilidades do século XXI e quais são elas? As skills não podem ser traduzidas literalmente para o português, por isso usamos o termo habilidades, que são aquelas aptidões que devem ser desenvolvidas no ser humano para que ele se dê bem no mercado de trabalho, para que ele contribua com o corpo social, para que ele seja ativo na sociedade futuramente. Bom, eh, a Unesco determina as habilidades como 4Cs: pensamento crítico, comunicação, criatividade e colaboração. E esses 4 pilares são essenciais para o desenvolvimento das habilidades do século XXI no contexto da educação. No entanto, outras habilidades devem ser trabalhadas, como as que a Comissão Europeia sugeriu, cidadania, empreendedorismo, consciência cultural, entre outras, porque deve levar em consideração todos os contextos presentes e específicos do século XXI. Alguns artigos analisados, como publicado pela revista Sustainability, focam mais no desenvolvimento das habilidades, em como transformar o contexto escolar atual para uma escola que seja capaz de desenvolver plenamente as habilidades para o século XXI e assim formar cidadãos que contribuam melhor para o mercado de trabalho. Bom, é essencial que as habilidades sejam desenvolvidas desde a infância. Não quer dizer que não podem ser desenvolvidas de forma tardia, mas é melhor aplicar quando o indivíduo ainda está em formação. E não, essa mudança não consegue, não deve ser de forma abrupta. Deve haver um treinamento dos professores, há toda uma preparação para aplicar o chamado PBL, Project Based Learning, que é quando o aluno é ativo, ele participa de tudo, ele faz tudo, ele não apenas assiste passivamente, e o professor tá lá só para auxiliar, sabe. Então isso deve ser implementado para que os alunos desenvolvam as habilidades desde cedo. Saindo um pouco do contexto de aprendizado, nós vamos para a segunda pergunta. Essas perguntas relacionam algum contexto do século em que vivemos com alguma habilidade do século que deve ser incluída, que deve ser inserida e que deve ser considerada habilidade do século XXI. Essa relaciona as skills com a saúde mental dos estudantes. Bom, a saúde mental hoje em dia é extremamente desprezível, sabe. Estamos em um meio onde a pressão laboral é muito grande e a
a preocupação com a produção é enorme e, assim, precisamos desenvolver as habilidades de autocontrole e autorregulação para que saibamos os nossos limites. Ainda vivemos em um meio da internet onde a comparação é muita. Nós nos comparamos extremamente com as pessoas, por isso precisamos da autoconfiança para exercer posições de liderança, para saber do nosso potencial e do nosso papel na sociedade. Ainda recebemos muitas informações da internet, por isso é importante o pensamento crítico, para que possamos filtrar as informações e não obter todas elas na nossa mente. Todas essas habilidades citadas contribuem para uma melhor saúde mental, para que o desenvolvimento do estudante futuramente na sociedade seja bom. Partindo para a terceira pergunta, o século XXI é um século de foco no lucro, foco no trabalho, foco na produtividade e o meio ambiente acaba sendo deixado de lado. Recebemos notícias sobre desastres ambientais e recebemos de forma passiva, sem tomar atitudes, porque não vemos resolução. As habilidades do século XXI entram na educação desde a infância, como a cidadania ativa, o pensamento crítico, a consciência científica e do meio natural, para que as crianças desenvolvam essa base de consciência sobre a natureza desde a infância, para quando entrarem no mercado de trabalho, conseguirem aplicá-la, nas decisões tomadas na empresa e diminuir o impacto do meio ambiente. Partindo para a quarta pergunta, como as habilidades se encaixam no contexto nacional? No Brasil, como um país subdesenvolvido, a maioria dos artigos sobre habilidades do século XXI fala sobre o contexto europeu, sobre países desenvolvidos e deixam os subdesenvolvidos de lado, as suas especificidades, as suas dificuldades. Então, acaba tendo um apagamento dos países subdesenvolvidos em relação às habilidades do século XXI. E no Brasil, em específico, a educação pública é precária muitas vezes, os estudantes acabam, por essa razão, escolhendo ir para o meio laboral muito cedo e deixando de lado a educação. Com a aplicação das habilidades do século XXI no contexto brasileiro, com metodologias dinâmicas, inclusão de tecnologia, né, poderiam ajudar os estudantes a entender melhor o funcionamento do mundo, a se interessar mais pela educação, a terem melhores oportunidades e, assim, confiar na educação e serem cidadãos ativos e serem cidadãos, que participam ativamente do mercado de trabalho. E as dificuldades são muitas e o investimento também é muito, mas como eu disse, é um investimento, o investimento terá retorno para o país. Saindo do contexto de países subdesenvolvidos como o Brasil, vamos agora para um contexto global, porque estamos num mundo interconectado, um mundo onde muitas vezes temos acesso à cultura de vários países. Isso pode gerar um estranhamento, até um etnocentrismo, o que gera mensagens de ódio na internet, por exemplo, desrespeito com a cultura do próximo, e por isso as habilidades de consciência cultural, por exemplo, se tornam importantes, para essa consciência, para essa aceitação de todas as culturas, já que o mundo está se tornando tão globalizado e tão interconectado. Como resultado, nós vemos a aplicação das skills na sociedade, no meio ambiente, na tecnologia, no mercado de trabalho e na mente de cada um. E elas formam benefícios individuais, como a saúde mental e o êxito profissional, e benefícios sociais, que são cidadãos ativos que, geram o avanço da sociedade. E as habilidades são várias, e partindo dos 4 pilares das 4 Cs, mencionadas anteriormente, nós podemos classificar as outras ratificações em psicológicas, que seriam o autocontrole, a saúde mental, de grupo, a colaboração, a liderança, a cooperação, individuais, como o pensamento crítico, o empreendedorismo, e de conexão global, né, o letramento digital, importante pela internet, o multilinguismo, conhecimento cultural e o respeito cultural. Concluindo, o estudo e entendimento sobre as 21st Century Skills é muito importante, nos diversos contextos, para compreender a dinâmica global e entender como isso deve ser aplicado na educação. Essas são as referências bibliográficas e muito obrigada. Essas são as